O melhor presente para o Dia dos Pais você encontra no Master Sonda Shopping. E ainda concorre a 3 vale-compras de R$1.000. A cada R$30 ganha um cupom e participe. Master Sonda Shopping. Nos seus momentos, na sua vida. Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com mais uma edição do programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Agradecendo você, telespectador, que nos acompanha em 2 edições inéditas do nosso programa, segundas e sextas-feiras. Sempre com o patrocínio do Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Andretta transformando horizontes e também conosco o patrocínio na nossa programação da System Software de Gestão. Há mais de 30 anos otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br e confira nossos produtos e serviços. O programa Na Resenha de hoje recebe João Francisco Coimbra Parente, Fifo Parente, para repercutirmos a última rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho, que definiu os classificados para a próxima fase. E vamos dizer o seguinte, Fifo, praticamente deu o título do interior ao Esportivo, porque há uma possibilidade remota ainda do Ipiranga ser o campeão do interior. Mas para isso acontecer, o improvável teria que acontecer, que é o Esportivo ser campeão do retorno. E aí, como os finalistas do Campeonato Gaúcho não disputam o título do interior, o Ipiranga ficaria com esta conquista. Fifo, seja muito bem-vindo, prazer em recebê-lo mais uma vez. Boa noite, Fábio, boa noite a todos os telespectadores da TV Erechim. É sempre um prazer estar contigo aqui na bancada. Bom, Fifo, o Ipiranga chegou à última rodada com possibilidade de conquistar o título da Copinha, a possibilidade de brigar por uma vaga direta na Copa do Brasil do ano que vem. No entanto, dependia de um resultado paralelo, que eu sinceramente, Fifo, achava que era o mais fácil de acontecer. O Juventude ganhar do Esportivo jogando no Alfredo Jaconi, até porque o Esportivo vinha de 2 vitórias importantes, uma no Clássico que não vencia há 5 anos e outra sobre a equipe do Brasil de Pelotas, que é seu adversário na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, eu imaginei, bom, em caso, não vai deixar escapar, até porque o Juventude precisava vencer para garantir a sua classificação. Mas aí, Fifo, vem a reversão de expectativa. O Esportivo, que sai vencendo, leva a virada do Juventude e depois faz uma nova virada contra o time de Caxias do Sul. E aí, nem mesmo uma vitória do Ipiranga salvaria. Né, Fábio? Surpreendeu muito a vitória do Esportivo, né? Eu também. A gente, no comentário, a gente repercutiu muito o crescimento do time do Juventude. O time do Juventude vinha aos trancos e barrancos lá no início do Campeonato Gaúcho, quando da parada tinha 6 pontos, muito aquém daquilo que podia produzir, né? Depois de ter subido para a Série B, todo mundo esperava que o Juventude ia vir muito forte do Campeonato Gaúcho. Não foi o que aconteceu. Juventude, durante a pandemia, se reestruturou completamente, né? Trocou treinador, boa parte dos seus jogadores, assim, o meio-campo é um meio-campo completamente diferente, né? Chegou o Pintado, que é um técnico que vem numa crescente muito grande, principalmente no interior paulista, ali, o pessoal gosta muito dele. E o Juventude contra o Caxias foi o senhor do jogo, né? O Caxias que era a sensação do primeiro turno, né? 2-0, principalmente no primeiro tempo, fez um primeiro tempo de luxo. Depois vence o Brasil de Pelotas, né? Eu acho que o jogo foi no Cristo Rei, lá em São Leopoldo. Exato. E depois, contra o Esportivo, todos nós achávamos, pô, o Juventude vem numa toada de vitórias, vai entregar para o Esportivo em casa. Em casa, no Jaconi, né? O que aconteceu? Tomou um gol a 1 minuto, olha, não tinha 1 minuto do jogo, o Gustavo já tinha feito gol, 1-0 pro Esportivo, depois o Juventude fez a virada e tomou a virada novamente, né? Bom, Fábio, e nós, e depois nós vamos entrar também, nós esperávamos esse resultado, né? Nós achávamos que o Esportivo não iria vencer o Juventude dentro do Jaconi, não foi o que aconteceu, surpreendeu todo mundo, sem dúvida nenhuma. Agora, Fifo, vamos trabalhar com os fatos e com aquilo que a gente havia comentado, inclusive no pós-jogo contra o Esportivo. Esse jogo contra o Esportivo era o jogo do Ipiranga, porque ali era o jogo para o Ipiranga tirar a diferença, porque em condições normais o Ipiranga perderia para o Grêmio, mas aí chegaria o último jogo contra o Caxias, estando na frente do Esportivo por aqueles pontos que haviam sido tirados na rodada de reinício do Campeonato Estadual.
E o Ipiranga quase conseguiu isso, mas acabou levando aquele gol no finalzinho do Charo, que acabou sendo determinante. E, aliás, eu considero muito mais aquele gol do título do que o gol ontem da vitória de 3-2 sobre o Juventude. Mas eu acho que se a gente analisar no contexto todo, Fifo, o 5º lugar para o Ipiranga no Campeonato Gaúcho está de bom tamanho, porque a campanha do primeiro turno foi muito boa e a campanha do retorno foi pífia. É verdade, Fábio. Essa análise nós temos que fazer. O primeiro turno do Ipiranga surpreendeu muita gente. A gente, por diversas vezes, eu e tu, a gente comentava, até na TV, no rádio, nos bastidores, como vem esse Ipiranga, né? Como vai ser o início de campeonato do Ipiranga, porque nós sabemos que o Campeonato Gaúcho é um campeonato de 12 times que a degola passa lá em cima. Exato. Né? Aí o Ipiranga vence o São Luís, depois venceu o Novo Hamburgo, depois venceu o Pelotas e já fez 9 pontos, já, o rebaixamento já estava muito longe, né? 3 vitórias em sequência, coisa que fazia muito tempo que não acontecia. E o segundo turno, daí o Ipiranga classifica, ainda no primeiro turno o Ipiranga classifica, perde daquela forma para o Caxias nos últimos minutos, e depois no segundo turno o Ipiranga cai muito de rendimento, né? Então eu acho que sim, Fábio, ficou de muito bom tamanho o 5º lugar no Campeonato Gaúcho, sim, porque o Ipiranga tinha o primeiro objetivo que era não cair, Exato. E o segundo objetivo era buscar o título interior para buscar a vaga na Copa do Brasil. Bom, Fifo, eu acho que a gente já começa a fazer a projeção, e eu acho que eu até acompanhava ontem vocês na transmissão da Radiodifusão, a transmissão do jogo, e eu concordo, eu acho que o Ipiranga, quem sabe, tenha feito o melhor primeiro tempo, né, ou o melhor tempo desde o início, do reinício do Campeonato Gaúcho, desde aquela partida contra o Esportivo. O Ipiranga fez um bom primeiro tempo, só que mesmo tendo feito um bom primeiro tempo, o Ipiranga não criou chances. Isso chama atenção, né, Fábio? Porque no jogo contra o Esportivo também o Ipiranga fez um bom primeiro tempo, né? O bom primeiro tempo do Ipiranga contra o Esportivo, inclusive teve um jogador expulso, né? O jogador Galhardo, se eu não me engano, que fazia a proteção da zaga do time do Esportivo, foi expulso com 45, 46 minutos. E depois o Ipiranga sucumbiu ao time do Esportivo, lá naquele jogo da quarta-feira passada. Ontem também, o Zotti muito participativo, lembrando aquele Zotti do início do Campeonato Gaúcho, né? Se somando às laterais, né? Se somando ao Leilson, o Gia Silva estava um pouco abaixo ontem, né? Mas o Clayton aparecendo, e todos nós sabemos da qualidade que o Clayton tem. Então eu gostei muito da participação, e além disso, né, quem sabe o melhor nome do Ipiranga, e a gente já comentou aqui, o melhor nome do Ipiranga no Campeonato Gaúcho é Henrique Ávila, né? Henrique Ávila ontem foi, quem sabe, o desafogo do Ipiranga, chegando muito na frente. Quando o Zotti tinha aquele passe longo, ele encontrava o Henrique Ávila sempre nas costas do jogador Ivan. Então, o Henrique Ávila, quem sabe, seja o principal nome do Ipiranga no Campeonato Gaúcho, né? Então, o que nós podemos dizer, Fábio? Foi um primeiro tempo muito bom, só que o Ipiranga agrediu pouco. O Ipiranga teve a retenção de bola, teve aqueles passes, mas por diversas vezes não preocupou o goleiro Pitol. E isso também nos preocupa. E esse é um problema, e eu acho que isso quem sabe, é a principal correção que o Ipiranga vai ter que fazer para a Série C do Campeonato Brasileiro. Se o Ipiranga já mostrou que quando tem a bola, né, consegue ter um volume de jogo, consegue trabalhar com os laterais, né, mas está faltando essa infiltração. E aí, FIFA, que eu te pergunto, o Ipiranga joga hoje com alas participativos, mas tem 2 pontas, né, atacantes que jogam pelo lado espetados, que é o Leilson e o Jean Silva. O Jean Silva na direita e na esquerda o Leilson. O problema do Ipiranga está nesses jogadores que jogam pelas pontas, ou está... Porque nos laterais não é, porque eu acho que o Ipiranga, quem sabe, tem 2 dos melhores laterais. Aí é uma questão que o Ipiranga vai ter que focar e buscar no mercado um jogador ou 2 para quebrar as linhas também adversárias. Eu acho que sim, eu acho que assim, a entrada do Fernandinho nessas 3 últimas partidas foi muito interessante, né? Eu acho que o Fernandinho é um jogador muito interessante, é um jogador que tem um arremate, coisa que o Gia Silva não tem. O Gia Silva não é um finalizador, ele é muito bom, muita dificuldade de finalização, ele é muito bom na velocidade, para romper assim a marcação do time adversário, mas na finalização ele tem deficiências enormes, tá? O Leilson cumpre uma função tática muito interessante, finaliza até razoavelmente bem, né? Mas às vezes o Leilson acaba cumprindo demais, acompanhando demais o lateral do time adversário e não tem força para chegar na frente. Por isso que eu citei o Fernandinho. O Fernandinho às vezes ele entra, não cumpre tanta função tática, mas ele tem já a situação
do arremate, né? Ele tem um bom arremate, inclusive é um bom batedor de faltas. Eu acho que o Ipiranga carece de um jogador que tenha que consiga fazer esse rompimento de linhas, né? Que consiga progredir, mas principalmente que tenha uma finalização muito boa. O Neto tem pouquíssimas oportunidades. Até acredito que o Neto finalize bem, tanto porque teve a oportunidade quanto o time do Esportivo finalizou muito bem. Mas o Neto não é esse jogador. Eu acho que o Neto já foi fixado como centroavante. O Cristiano a gente viu pouco e está devendo. É bem importante que a gente diga isso. O Cristiano, aquele Cristiano que nós esperávamos, está devendo e bastante para o time do Ipiranga, né? Tanto que está no banco. Né? E quando entra não contribui, né? Quando entra não contribui. Então eu acho que o Ipiranga carece de um jogador aqui, claro, esse jogador é raro, né? Aquele jogador que rompe linhas, que vai pra cima e que agride e faz gols, né? Eu acho que carece disso, Fábio, né? Vai ter que buscar no mercado alguma coisa dessa forma. Até porque eu acho que o Ipiranga vai ter que focar nessas... Porque vamos lá, FIFA, eu acho que o sistema defensivo do Ipiranga ele tá muito bem, né? O Ipiranga tem 2 zagueiros, o Diogo Silva agora que retornou de lesão também, acho que recuperando e estando em bom nível, é um zagueiro titular para jogar ao lado do Simon. O Ipiranga tem 2 laterais muito bons, o Tarek que cumpre uma função ali na primeira função, e aí tem o Fidelis ali para alternar, hoje o Tarek é o titular. Tem ainda a opção, e aí eu acho que, quem sabe, esse é o grande jogador do Ipiranga também nesta temporada, e neste reinício voltou muito bem, que chama-se Clayton. O Clayton faz uma função importantíssima no time do Ipiranga. O Ipiranga tem um bom camisa 10. Eu acho que o que precisa ajustar é os atacantes do Ipiranga. Buscar daqui a pouco no mercado, como disse o FIFA, é difícil buscar esse jogador, mas buscar mais um atacante de lado, que dê uma alternativa diferente, um driblador, um jogador que consiga dar essa outra alternativa, que conclua gols, e um outro centroavante, porque sinceramente, FIFA, tomara que eu queime a minha língua e tenha que vir aqui reconhecer que o Cristiano recuperou o seu futebol, que a gente já viu em alguns outros momentos. Mas, olha, eu não iria para a Série C sem buscar mais um centroavante. E essa é uma dúvida que acaba sendo recorrente, né? Nós esperávamos que o Cristiano poderia ser esse jogador, mas eu percebi que o Cristiano está com bastante dificuldades. Lá no início a gente tinha uma expectativa bem grande, e agora acaba não conseguindo, tanto que o Neto acabou retornando aqui da parada da pandemia como titular. Então, Fábio, eu particularmente acho que o Ipiranga precisa de um atacante de lado que possa ter essas características de finalizador, né? Por diversas vezes a gente veio aqui e disse que o Neto poderia ser esse jogador, mas eu nunca vi o Neto jogar do lado, sempre ele teve que jogar por dentro, né? Então tem essa dúvida. Outra situação, Fábio, e também é um debate que a gente acaba fazendo na rádio, e acho que vocês também, o Ipiranga tem 2 meias cadenciadores, né, que é o Pedrinho e o Zotti, que é a referência técnica. Por diversas vezes num time tu precisa de um meia mais rompedor. Aquele número 8 clássico, aquele carregador de bola que ia para cima, que por diversas vezes pode jogar na ponta, o atacante liberado, mas também pode fazer aquele meia rompedor, aquele que às vezes vai para cima no drible. O Pedrinho não tem a característica do drible, ele tem uma característica de cadência, de toque também. E o Zotti nem se fala, né? Tem um toque muito refinado. Se não desse para buscar um atacante de lado, eu buscaria um meia mais agudo. Aquele meia que vai para cima da... Vivo, não poderia ser. E aí eu tava pensando agora, tu tava falando, eu tava tentando aqui lembrar algum jogador do campeonato. O jogador camisa 10 do Esportivo, Fifo, que era João aquele... Pedro. Não, ou o Juninho Tardelli. Não, o João Pedro. O João Pedro. Eu gostei do João Pedro, assim, era um atacante, um meia que vai mais para cima, né? Eu me lembro muito bem que esse jogador, por diversas vezes, assim, a gente teve alguns no Ipiranga, não sei se tu vai lembrar do Michel. O Michel era um jogador que tinha cadência, mas também ia para cima, porque tinha uma velocidade muito grande lá em 2009, 10, né? Tô falando de 10 anos atrás. Mas era um jogador que me enchia os olhos, porque ele tinha tanto o toque refinado, quanto às vezes ir pro 1 contra 1 ele também era muito bom. Então é desse jogador que eu tô falando, né? Eu sei que também é raro no mercado, vamos ser bem sinceros, mas quem sabe dê para buscar, principalmente para o campeonato da Série C. Pode ser o do Esportivo, eu gostei do Esportivo. Tem que dar uma olhada ali no Novo Hamburgo, ver como é que está o Novo Hamburgo. Sabe quem, Fábio, que por diversas vezes faz essa função? O jogador Wagner do Aimoré. Ele é o jogador que pode ir para cima,
mas também pode ter cadência. Errou um passe ontem contra o Inter, ele, por favor, né? A gente sabe todas as situações extra-campo dele, mas ele pode ser esse jogador. Né? A gente tem... Ou se não, ele da característica dele. Da característica dele, né? O São Luís tem um jogador desta característica que é o Giancarlo, né? Que já jogou aqui no Ipiranga também, né? Ele é um jogador que vai para cima, mas também tem aquele toque refinado. Eu acredito que o Zotti tenha o passe muito bom. O Zotti no 1 contra 1 ainda não é da característica dele. Ele tem a bola parada, mas não tem o 1 contra 1. Fifo, eu acho que, e aí assistindo o jogo de ontem, me veio à cabeça um jogador. E aí quando tu falava aqui eu comecei a me lembrar e tentei me lembrar nos últimos anos de um jogador que poderia o Ipiranga ir ao mercado buscar. O Ipiranga tinha um jogador, né, o saudoso Danilinho, né, jogador de uma habilidade diferente, um jogador de bom passe, um jogador que tinha uma bola parada espetacular. E aí é que eu quero entrar, Fifo. Ontem o Ipiranga teve pelo menos 3 ou 4 faltas, né, ali na intermediária e desperdiçou as chances. Eu achei que o Zotti poderia cumprir essa função do homem da bola parada. E eu não sei se o pé não está calibrado ou se o Zotti não é justamente o jogador da bola parada, é o jogador do passe, mas não o jogador da bola parada. Porque pela característica do Ipiranga, pelos jogadores que tem, há uma tendência que o Ipiranga, mantendo nessa forma que vem jogando do Paulo Henrique Marques, que o Ipiranga consiga cavar faltas ou ter faltas ali nas proximidades da área. E em um jogo a gente sabe que a bola parada hoje é determinante. E o Ipiranga não consegue ter essa bola parada como um fator decisivo a seu favor. Um trunfo, né? Precisa buscar um jogador, e esse jogador daqui a pouco, Fifo, do meio de campo, tem que ter também daqui a pouco essa característica de um bom batedor de faltas. Daí é um jogador raro, né? E é mais completo, aí vamos tentar buscar aqui, trazer o D'Alessandro. Daí é um jogador raro, né? Bom, e o que eu acho? Eu também achava que o Zotti podia cumprir essa função do jogador da bola parada, né? E não tem se mostrado, né? E não tem se mostrado. Tanto que ele bateu uma falta contra o Esportivo e falei, olha, tá aí o homem da bola parada. Não deu. Tanto que nas faltas laterais quem bate é o Muriel. Por diversas vezes, às vezes bate o Ávila. Né? Então, eu achava que o Zotti ia cumprir essa função. Bom, um jogador da bola parada ele é muito importante pro teu contexto de jogo, né? Porque tu pode ver, o Ivan é o jogador da bola parada do Caxias. E quantos gols o Caxias fez Exato. de cabeça? Tanto domingo o Caxias fez mais um gol numa bola parada do Ivan, no escanteio, né? No escanteio, porque tem 2 homens muito bons na bola aérea, que é o Laércio e o Bruno Ré, né? Não, o Bruno Ré não, o Thiago Salles, que é os 2 zagueiros. Então é o seguinte, pode ser, eu vi o Muriel bater algumas faltas também. Quem sabe o Ipiranga tem que aprimorar alguma coisa assim. Mas buscar um jogador, Fábio, eu preferia que o Ipiranga conseguisse buscar um jogador e que consiga ser mais rompedor, um meia que vá para cima, um atacante de lado que vá para cima e que tenha a finalização, do que buscar um homem da bola parada. Eu acho que o Ipiranga pode equalizar toda essa situação. Tu se referiu a respeito do João Pedro, do Esportivo. O João Pedro tem a bola parada também, né? Eu não sei se seria o nome, né? Tu acabou se referindo a ele, mas eu não sei se seria o nome. Mas é uma peça também, eu tenho que buscar, por isso que eu te digo, dá pra buscar no Novo Hamburgo, no Aimoré, esses times, São Luís, esses times que não sei se vão ter segundo semestre, né? Nós temos uma competição que começa já dia 8 de agosto. E aí é que tá, Fifi, aí eu acho que o Ipiranga vai precisar, né, buscar no mercado algumas peças. Mas as peças que a gente fala aqui são peças do meio para frente, especialmente, né, uma alternativa daqui a pouco diferente, como tu disseste, ao Zotti, né, para entrar no decorrer da partida, já que o Zotti não é um jogador de 90 minutos, né, jogador de um tempo e meio. Também para dar alternativa aos jogadores de lado de campo, que sabe pelo menos mais um jogador e um centroavante. E aí um centroavante que o Ipiranga vai ter que buscar, Fifo, não é um centroavante móvel, é um centroavante de referência, aquele clássico, o Hélio Paraíba que nós tivemos aqui, são jogadores com esse perfil, essa característica, que vão fazer o pivô lá, que vão não só prender os zagueiros ali atrás, mas ao mesmo tempo vão dar alternativas à bola aérea, porque hoje, por mais que tente brigar o Neto, mas ele não é um jogador, por exemplo, da bola aérea, né, Fifo? Um jogador que, tu sabe que, ontem eu vi o Ipiranga alçar, em alguns momentos, várias vezes bola aérea, mas tu não tem o centroavante ali com a característica. Perdeu todas, né, Fábio? Pois é. Perdeu todas por cima, até porque o time do Caxias era muito bom. Inclusive, na transmissão a gente falou, olha, não vai dar mais para tentar alçar a bola, porque senão os zagueiros do Caxias vão se consagrar, né? O Ipiranga também, assim, ó, às vezes
aparecem muitas deficiências. Claro, o empate, a derrota aparecem deficiências, mas são situações que vão ter que equalizar. Tenho certeza que a direção de futebol já está de olho e o Paulo Henrique também já está de olho em algumas alternativas. Eu estou montando aqui, quem está acompanhando aqui, estou escrevendo aqui e estou tentando fazer o papel do Paulo Henrique Marques, só que na minha condição, o professor Pardal, né? De redesenhar um Ipiranga em termos de esquema que a gente vai deixar para debater depois do intervalo aqui no Na Resenha. O esporte é debatido aqui, na Resenha. O melhor presente para o Dia dos Pais você encontra no Master Sonda Shopping. E ainda concorre a 3 vale-compras de R$1.000. A cada R$30 ganha um cupom e participe. Master Sonda Shopping. Nos seus momentos, na sua vida. Voltamos a apresentar Na Resenha. Voltamos com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Agradecendo você, telespectador, que nos acompanha aqui no programa que tem 2 edições inéditas, às segundas e sextas-feiras, às 20 horas e 30 minutos. O Na Resenha tem o patrocínio do Master Supermercados, está no Master, está em casa, Andretta Transformando Horizontes e System Software de Gestão. Há mais de 30 anos otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br. Bom, Fifo, eu estava tentando redesenhar o Ipiranga aqui, porque o Ipiranga tem um jogador que o ano passado foi importantíssimo para as pretensões do Ipiranga, a chegada do Ipiranga àquele jogo contra o Confiança teve muito a ver com um jogador. Não só pelos gols que fez, mas pelo que ele representava para o Ipiranga em termos táticos e também, em muitos jogos, eu até me referi a ele, Fifo, como o homem que dava equilíbrio ao Ipiranga. Quando ele estava bem, o Ipiranga era um, quando ele não estava tão bem, o Ipiranga era outro, que chama-se Reinaldo. Esse é um jogador que foi um negócio meio que de ocasião, acabou pintando o Ipiranga, trouxe ele para cá, e aí ele é da mesma posição que hoje está o Clayton, que é um jogador indiscutível titular do time do Ipiranga. No meu time não sairia o Clayton em hipótese alguma. O Reinaldo teria espaço hoje no Ipiranga só se houvesse um redesenho do esquema tático, senão não tem lugar para Clayton e Reinaldo junto nesse esquema que joga o Paulo Henrique Marques. E aí eu estava desenhando aqui, Fifo, para incluir a peça do Reinaldo, e aí projetando o Reinaldo no seu melhor momento, que foi o ano passado que a gente viu. O jogador que chega na frente faz uma característica muito parecida até com a do próprio Edenilson no Internacional. Ele chega na frente, é um jogador que tem bola aérea, é um jogador que tem qualidade. Num desenho desse para jogar o Reinaldo, teria que jogar o Tarek na primeira função, Clayton na segunda pelo lado direito, ou o Reinaldo, né? E o Reinaldo mais pelo lado esquerdo, o Zotti na ponta desse losango, e aí jogando com 2 atacantes. Será que o Paulo Henrique Marques poderia mudar para a Série C a forma de jogar do Ipiranga e aí achar uma vaga para o Reinaldo? Tu citou muito bem, né? O famoso losango, né? Quando tu joga com um volante mais centralizado e 2 jogadores mais dos lados e um mais centralizado fazendo armação. Fábio, eu acredito que o Paulo Henrique não vai sair de suas características. Tá? A gente sabe que o Paulo Henrique, quando da vinda do Reinaldo, o Paulo Henrique queria um atacante de lado. Né? Claro, o Reinaldo vem agregar muito. Me chamou muito a atenção ele não está nem no banco ontem. Tá? Isso foi uma situação que me chamou a atenção. Bom, voltando, eu acho que o Paulo Henrique não vai mudar suas características. Eu acho que o Paulo Henrique sempre... Quando ele era treinador do São Luís e quando era treinador do Caxias, ele gostava desses 2 homens abertos, fazendo esse vai e vem, acompanhando o lateral e tendo essa válvula de escape. Por diversas vezes tu joga com um atacante ou com um meia. O Paulo Henrique gosta de jogar com 2 homens de ataque, porque o Leilson também é atacante, né? E o Gia Silva nem se fala. Mas eu acredito que assim, ou vai ser Clayton ou vai ser Reinaldo. Eu acho que os 2 juntos é muito difícil. Circunstâncias de jogo pode acontecer, mas o Paulo Henrique, no meu entender, não vai mudar sua característica, que é jogar com um volante centralizado, que é o Tarek ou o Fidelis, e um segundo homem, ou
Reinaldo, ou Clayton e um homem armando, ou Zotti, ou Pedrinho, ou seja quem for. Até porque o próprio Paulo Henrique já deixou claro, eu lembro de uma das primeiras entrevistas que nós temos aqui na resenha com ele, ele deixou muito claro que a forma que ele gosta de jogar, e o Paulo Henrique não é de ficar fazendo mistério, enfim, escondendo, ele tem uma forma de jogar e deixa muito claro a forma de jogar que ele tem. Agora, é claro, também a gente tem que levar em consideração, Fifi, e aí pegar um paralelo do segundo com o primeiro turno do Campeonato Gaúcho. No primeiro turno, o Ipiranga teve um Leilson, cumpridor de função, que continua sendo, mas que estava melhor do que está hoje, e principalmente o Jean Silva. O Jean Silva teve uma queda significativa de rendimento do primeiro turno para o segundo. Eu acho que ali teve uma queda tecnicamente do Jean Silva, olha, importantíssima. Sabe, Fábio, eu acho que o Ipiranga surpreendeu os adversários no primeiro turno. O pessoal não esperava que o Ipiranga teria um início tão fulminante assim, né? Porque, vamos lá, primeiro jogo contra o São Luís de Juí, aqui dentro do Colosso da Lagoa, o São Luís começou melhor. E tu estava... Os primeiros 15, 20 minutos ali foi o São Luís que dominou as ações. Deu São Luís. Depois o Ipiranga cresceu e cresceu muito, acabou vencendo por 1-0 o gol do Simon de cabeça. Depois do jogo contra o Novo Hamburgo, eu não estava lá com a rádio, mas pelos relatos e depois pelo tape que a gente acaba conseguindo assistir, foi um jogo igual. Um jogo igual que o Ipiranga soube aproveitar uma falha da defesa do Novo Hamburgo e o Gia Silva fez o 1-0. Depois contra o Pelotas aqui dentro, o Ipiranga foi melhor no primeiro tempo, muito melhor, tanto que fez 2-0, numa atuação exuberante do Zotti. Exuberante. Aí, quem sabe, foi o ápice dele, né? Uhum. E aí, o Ipiranga faz 2-0, acaba sofrendo o gol de 2-1, e no segundo tempo é um jogo igual, no meu entender. Até o Pelotas tentando agredir um pouco mais, né? E depois daí vem a partida contra o Inter, que o Ipiranga empata e o Ipiranga vai bem na partida, e depois vem com a partida contra o Juventude, onde o Ipiranga é igual ao Juventude dentro do Jacone, coisa que fazia muito tempo que não acontecia. Bom, depois temos o Caxias, né? E aí uma partida também igual contra o Caxias, o Ipiranga consegue agredir, o Caxias consegue agredir, e o Ipiranga acaba tomando gol no último minuto. E depois o Ipiranga cai. Aí depois eu acho que os adversários conseguiram entender a metodologia de jogo do Ipiranga. O Ipiranga, que era aquele time que colocava a bola no pé do Zotti, o Zotti pensava o que ia fazer, por diversas vezes encontrava espaço com o Gia Silva, que vinha numa crescente muito grande, principalmente essa bola em profundidade, que ele chegava no fundo, que ele conseguia pensar, que ele ia no 1 contra 1, e o Leilson cumprindo a função tática. Assim, ó, Fábio, eu acho que o Ipiranga no primeiro turno surpreendeu os adversários. Ninguém esperava que o Ipiranga ia vir forte como veio. E já começou a gente observar essa marcação forte em cima do Zotti a partir do jogo contra o Caxias. Ali já começa, tanto é que a gente vê naquele jogo semifinal, aonde o Ipiranga faz um bom jogo, mas o Zotti não era o centro técnico do Ipiranga como havia sido nos jogos anteriores. Porque ali já se viu, né, que era um jogador fundamental nesse esquema do Ipiranga. Tanto é que a gente lembra muito bem, filho. Vamos pegar esses primeiros jogos que tu citaste aqui. A bola caía no pé do Zotti, o Zotti dava tapa pro lado sem olhar, porque sabia que ia ter a passagem do Leilson do lado direito, do lado esquerdo o Leilson, do lado direito o Jean Silva, tinha isso. Então, a engrenagem do Ipiranga estava funcionando muito bem, o Clayton ali no meio. Então, assim, eu acho que a partir do momento que começou a se marcar muito o Zotti, o Ipiranga ficou mais vulnerável, né, e mais previsível, né, para os adversários. Não, eu acredito que é isso mesmo, né, Fábio, porque contra o Pelotas, eu citei a referência do jogo contra o Pelotas, porque o Pelotas não esperava. Com 2 minutos o Zotti deu um passe e botou o Leilson na cara do gol, e o Leilson com muita qualidade botou por cima do goleiro e fez 1-0, né? Ali sim, depois o Zotti fez uma jogada exuberante na ponta esquerda, acabou dando um balãozinho no lateral do Pelotas e botou a bola na cabeça do Neto Pessoa, que foi o primeiro gol dele no Campeonato Gaúcho. Então, Fábio, eu acho que assim, a partir do momento que começaram a neutralizar, principalmente essa bola, essa cadência, essas triangulações que o Zotti conseguia armar, o Ipiranga teve muitas dificuldades. Tanto que no segundo turno, a gente acaba perdendo para o São José 1-0 lá. Depois nós viemos naquela partida completamente fora da curva, aqui contra o Aimoré, que eu conversava com o Hélio na semana passada, o Hélio era o mais triste pela parada do Campeonato Gaúcho, porque ele disse, olha, eu poderia ser campeão do interior sem dúvida nenhuma. Que as paradas elas acabaram sendo
bons para um, ruins para outros. No caso do Ipiranga, o Ipiranga até teve alguns desempenhos melhores, né? Olha, não vou dizer jogos, mas enfim, alguns tempos melhores. O primeiro tempo do Esportivo, o primeiro tempo contra o Caxias também nessa última rodada, mas agora, de resto, assim, em termos de resultado, o Ipiranga manteve a campanha fraca que teve no retorno, né? Então, até que o Ipiranga encerra este segundo turno do campeonato sem uma vitória, apenas com empates e derrotas, né? E isso acho que também é algo que mostra o porquê o Ipiranga terminou em quinto lugar e não em quarto. Fazendo um rescaldo até do segundo turno, veja bem, o Ipiranga perdeu 1-0 pro São José lá no Passo da Areia, o Ipiranga perde 5-1, uma hecatombe aqui no Colosso da Lagoa pro Aimoré, depois o Ipiranga empata contra o Brasil de Pelotas lá 2-2, empata contra o Esportivo 2-2 depois da parada, empata com o Grêmio 1-1 e empata com o Caxias 0-0. Agora, foram 2 jogos que o Ipiranga deixou escapar no final o resultado, né? Contra o Brasil e contra o Esportivo, As né? falhas individuais, né? Assim, ó, a falha do jogo do Brasil eu acho que é mais complicada porque o jogo lá era um jogo que seria muito importante, porque veja bem, o Ipiranga faria mais pontos e daí já veria com toda aquela parada com mais pontos. Agora na retomada foi complicado. Então o Gia Silva acaba fazendo um pênalti um tanto quanto infantil lá no Beto Freitas, e aí empata os 42. E ali contra o Esportivo nem se fala, né? Uma falha da defesa, uma atrapalhada da defesa ali, o Ipiranga tinha a bola, não conseguiu afastar e o Charo foi muito feliz na batida, né? Colocou a bola no ângulo. Bom, Fifo, a gente tem agora a Série C do Campeonato Brasileiro, começa já no dia 8 de agosto, Ipiranga estreando contra o Brusque fora de casa, jogo dificílimo, complicadíssimo, nem nós aqui da imprensa sabemos ao certo se teremos transmissão por alguma plataforma de streaming que vai transmitir o jogo, está em discussão, inclusive até eu conversava com alguns colegas de imprensa e também com alguns dirigentes, e o presidente Adilson também reiterou isso para mim, que os clubes da Série C contrataram uma consultoria, né, muito conhecida, aliás, a Pluriconsultoria, né, para dar um assessoramento e analisar os contratos, por exemplo, aquele que o Ipiranga tinha que os clubes da Série C tinham com a própria DAZN, para fazer uma análise detalhada para ir, né, daqui a pouco comercializar, enfim, e dar os próximos passos quanto à transmissão dos jogos. Mas ainda a gente não sabe. Por hora não vai ter, né, no primeiro momento, mas sabe-se lá depois o que é que vai acontecer. Mas a questão toda, Fifo, é que o Ipiranga tem uma Série C muito difícil pela frente. O Ipiranga, quem sabe de todas as edições que o Ipiranga participa da Série C, desde do seu acesso da D para a C, eu me arrisco a dizer que essa é a mais difícil de todas. É muitos clubes tradicionais, é muitos clubes que têm história, têm qualidade, né? Nós falávamos fora do ar aqui, né, de algumas equipes ali do centro do país, ali que são equipes de qualidade do Rio, de São Paulo. Interior de São Paulo muito forte. Santa Catarina também, né? Por mais que, segundo o que me falaram, o mais tradicional dos clubes de Santa Catarina, que é o Criciúma, é o que vem mais fraco de todos, porque parece que contratou mal, né? Sim. Então não vem tão forte assim. Mas assim mesmo tem camisa, tem história, daqui a pouco consegue 1 ou 2 vitórias e embala no campeonato. É verdade. Assim, a Série C, historicamente, ela é muito difícil, né? Eu me lembro muito bem quando a gente acabou subindo lá em 2016, e todo mundo dizia, o Ipiranga vai ser o saco de pancadas, e nós chegamos na última rodada. Na verdade, nas 2 últimas rodadas precisamos de 3 pontos para classificar e acabamos não classificando, né? Então, a Série C, ela sempre reserva surpresas, né? Mas esse ano de 2020, até pela conjuntura global, eu acho que esse ano vai ser muito complicado, né? Nós nos referimos do Ituano. O Ituano é um time que estava para cair no Campeonato Paulista, aí depois embalou com 2, 3 vitórias, aí é um time muito forte, porque tem muito investimento. O interior paulista é um mundo à parte, né? E aí ontem, se eu não me engano, acabou perdendo os pênaltis na disputa da Taça do Interior, né? Que ela é um pouco mais ampla do que aqui, né? Nós temos Brusque, que é, quem sabe... Fortíssimo. A que mais tem dinheiro, né? Tem dinheiro. O Criciúma, tu falou mas o Criciúma é o seguinte, né, Fábio? É daquele jeito. Estamos mal, daqui a pouco faz 1 vitória, 2 vitórias, a torcida vem junto, porque tem muita torcida,
né? Claro, não vai poder ir no estádio, mas daqui a pouco aquele calor, assim, ó. Na cidade, né? Uma grande cidade, Criciúma de Santa Catarina. Daí tem os times de Minas, que nós sabemos, o Boa e a Tombense, sempre são times muito fortes. O próprio Volta Redonda, que recentemente goleou o Fluminense, né? No reinício lá por 3-0. O Volta Redonda fez investimentos. O Volta Redonda, por exemplo, tem Bernardo, né? Que jogou na Ponte, jogou no Goiás, jogou no Vasco, né? Sim, Fábio. Nós temos o São José, e o São José, eu sempre digo que o São José é um mundo à parte, porque aquele estádio deles é muito difícil ganhar dentro do gramado, né, Fábio? O gramado, ele prejudica muito o futebol e as equipes adversárias têm uma dificuldade enorme, Exato. Né? Então, eu vejo que vai ser bem complicado, assim, mas eu vejo que o Ipiranga tem um grupo para brigar pelo que se espera, que é no meio de tabela. Se vai classificar, não sei. Mas dá para brigar no meio da tabela, sim, senhor. Mas estando no meio da tabela, rechaça a possibilidade de rebaixamento, né? E aproxima também do G4, né? Das equipes que estão na parte de cima. Agora, Fifo, uma outra questão aqui para a gente caminhar também a reta final do programa, com relação ao Campeonato Gaúcho. Tu tem um palpite de quem será o campeão gaúcho, Fifo? Eu acredito que o Grêmio vai ser campeão desse turno, tá? Claro, Grenal tudo pode acontecer, mas... Então vai ganhar o Campeonato Gaúcho. E aí depois, eu acho que o Grêmio vai ganhar esse turno, e aí depois, a finalíssima contra o Caxias, eu acho que não vai acontecer. Então, eu esperava que o Grêmio ia ganhar o primeiro turno já, tá? Que o Grêmio ia ganhar o primeiro turno até pela aquela vitória no Grenal, vinha embalado. Surpreendeu muito aquela vitória do Caxias lá, né? A gente já repercutiu aqui muitas vezes. Mas eu acho que o Grêmio hoje, assim, ó, a gente se referiu na rádio várias vezes e vocês também. Quando da parada o Inter vinha melhor. Agora no retorno o Grêmio veio melhor. É complicado isso, né? Porque te lembra o Grenal que aconteceu da Libertadores? O Inter foi muito melhor que o Grêmio. O tempo inteiro o Inter foi muito melhor do que o Grêmio. Quando da parada o Grêmio retornou melhor. Claro, jogadores um pouco mais de qualidade, um esquema mais consolidado por mais tempo é diferente. Eu acredito, o meu palpite é Grêmio. E tu acredita que teremos, por exemplo, que é a tendência, né? Se não haja nenhuma surpresa, nenhuma zebra, uma final de turno Grenal, na próxima quarta-feira. Eu acredito que vai ser Grenal a final de turno. E tu acredita que esse jogo vai ser em Porto Alegre, Fifi? Quando me refiro a Porto Alegre, não, por exemplo, Namorados Quero Quero, porque o mando seria do Inter. Não, o mando seria do Grêmio no... O Grêmio, na verdade, o mando seria do Inter, né? Porque o Inter tem a melhor campanha geral. Mas aí essa definição ela não é só para a final do campeonato, Fifo? Aí eu tenho minhas dúvidas também. Porque se eu não me engano, acho que a classificação geral ela conta para as finais do campeonato. E para a final do turno, os jogos finais do turno, é a pontuação do turno. Entendi. E aí então, se for, porque a gente tem Namorados Quero Quero, né? E a linha Alvorada, que é na divisa, né? E a gente tem ali também o próprio CT do Grêmio Eldorado do Sul. Tu acredita que nós poderemos ter essa final em Porto Alegre? Até está por acontecer uma reunião entre a Federação Gaúcha, os presidentes da dupla Grenal com o prefeito de Porto Alegre. Poderemos ter Grenal em Porto Alegre ou tu acha que não? Eu acho que eu acho que é muito plausível essa possibilidade, tá? Só que eu tenho visto o Marquesan, que é o prefeito de Porto Alegre, muito resistente. Principalmente ele e o governador também, né? O governador acabou... flexibilizando algumas regras de bandeira. No meu entender, a competência é do prefeito, mas eu tenho visto o prefeito Marquesan muito resistente a essa possibilidade. Assim, Fábio, vou ser bem sincero para ti, eu acho que tanto Beira-Rio quanto a Arena são os lugares mais seguros, porque os dois times fizeram uma bolha sanitária, investiram um monte de dinheiro nos seus protocolos. Eu acredito que seria a melhor das circunstâncias, mas vamos depender do prefeito de Porto Alegre. E assim, Fábio, eu acredito que ele vai ceder nesse último, se houver Grenal. Se houver Grenal, ele vai ceder, porque já ficou muita rusga desse Grenal em Caxias, né? E até porque, né, Fifo, vamos analisar. Se não acontecer um Grenal no Beira-Rio,
o prefeito de Caxias já disse que não vai receber jogos da dupla Grenal lá, a não ser que fosse jogos contra Caxias e Grêmio. E aí tu vê como é que é a coisa, né, Fifo? O Grenal, aliás, o jogo entre Caxias e Grêmio ou Caxias e Internacional, a final, e a tendência é que seja um jogo único, ela seria em Caxias, né? Mesmo que o mando não fosse do Caxias, porque a dupla Grenal jogaria os seus jogos lá. E agora a gente está tendo nessa situação aí que o prefeito não quis, então não vai ter a final do campeonato, muito provavelmente em Caxias do Sul. Mas vamos aguardar para ver. Mas se for na quarta-feira que vem a final do turno, Fifo, aí é o seguinte, o jogo vai ser de tarde, se não for na Arena no Beira-Rio, porque senão à noite não tem iluminação nem no CT Eldorado, nem no CT de Alvorada. E aí começa o problema da TV, né? Aí vem outro problema. Fifo, um grande abraço, meu amigo, e até a próxima. Um abraço, Fábio, obrigado. Fechamos a conta aqui no Na Resenha. Aquele abraço a todos e até a próxima. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa.